Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho sobre o meu relato do parto. Já vou adiantar que para mim não foi uma experiência muito boa. Eu quero tentar contar os detalhes para vocês entenderem como foi todo o processo. Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo porque demora para cair a ficha de tudo que aconteceu. Fora que você tá ali com o bebezinho, né? Tem todo o cuidado, a correria do dia a dia, muda a rotina, até se adaptar. Mas tô aqui para fazer esse relato para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela curtida para me ajudar, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem já acompanha os meus vídeos, viu na minha última postagem que eu contei um pouquinho sobre o hipotireoidismo, que durante a gravidez eu descobri que tinha o hipotireoidismo, certo? Essa informação é importante porque ela influenciou para o meu parto. Quando eu completei 36 semanas, a minha médica falou que a partir dali ela me daria um encaminhamento para eu fazer o cardiotoco na maternidade. Esse exame, né, é para acompanhar a movimentação do bebê dentro da barriga e ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, né, se ele tá bem. Eles colocam, né, uma faixa em volta da barriga, tem que ficar geralmente, os que eu fiz foi de 20 a 30 minutos, ficava ali esperando e eles analisavam se estava tudo certo, dispensavam, mandavam a gente para casa. A partir daí também as minhas consultas passaram a ser quinzenais, então eu ia uma semana na maternidade, na outra semana eu já tinha consulta. A minha data prevista para o parto era dia 10 de janeiro, que seria quando eu completaria 40 semanas de gestação, certo? Beleza, até aí eu fui, né, todas as semanas, fiz o cardiotoco, fui nas consultas normalmente, tudo normal, não tinha nada fora do comum. Com 39 semanas, eu comecei a sentir um pouquinho de cólica, mas bem levezinhas. Como eu falei pra vocês no vídeo do terceiro trimestre, aquilo que continuou aquelas cólicas, um pouquinho de dor A impressão que dá é que é no osso do quadril, assim, mas uma dorzinha bem leve, nada fora do comum que necessitasse de ir ao hospital. E aí tudo bem, aí falei isso pra médica, né, ela me deu outro encaminhamento e falou pra eu ir pra maternidade. Eu esperei dar as 40 semanas porque eu tava confiante de que o bebê poderia nascer normal, natural, né, o mais natural possível, que é o que a gente quer, né, geralmente quando a gente engravida, a maioria, né, quer que seja o mais natural possível, que seja rápido e tudo mais. Eu esperei dar o dia 10, né, e nada aconteceu, não aumentaram as cólicas, não, e o pior é que a gente fica muito ansiosa. Então tinha noite que eu falava, não, dessa vez vem, que eu não dormia à noite. Eu ficava, nossa, parece que tá mais forte. Ai, parece que o caçador tá diferente. Então a gente começa a ficar meio neurótica por causa da ansiedade. Chegou o dia 10 e nada, né? A menina nasceu. No dia 11 eu fui na maternidade, né? Pra fazer uma avaliação normal, né? Fazer o cardiotoco, tava tudo normal. E aí elas me falaram, a médica me falou que por conta do hipotireoidismo, geralmente eles tentam não deixar a gestante passar das 40 semanas porque é perigoso para o bebê. Aí eu falei, tudo bem, então vamos fazer a indução, né? Ela falou que é o procedimento que geralmente eles fazem. Eu não sei se realmente é o procedimento, não sei falar isso pra vocês porque eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Isso foi uma falha minha, né? Eu não fui atrás dessa questão do hipotireoidismo. E aí ela me deu uma carta e falou, ó, amanhã você vem aqui de manhã, 7 horas da manhã, pra gente começar a fazer a indução. Aí ela me explicou como funciona a indução. Primeiro a gente inicia com o comprimido. Então, coloca o comprimido, né, dentro da parte íntima. Geralmente, eles podem colocar até 6 comprimidos, só que tem um intervalo entre um comprimido e outro de 6 horas.
Então eles colocam um comprimido, só depois de 6 horas que eles podem colocar outro comprimido, aí só depois de 6 horas que pode colocar outro, e aí nesse processo o máximo que eles podem colocar é até 6. Mas ela falou que o médico que avalia, de acordo com o progresso, se tá tendo progresso, se não tá tendo progresso, na dilatação, ela me disse que o comprimido serve para a dilatação, né? Ela acelera a dilatação para ocorrer aí o parto. Aí ela falou que quando o comprimido não funciona, aí eles entram com o soro, que é a ocitocina, né? Mas existem gestantes que mesmo com o soro não conseguem dilatar, não conseguem entrar em trabalho de parto. Ela falou que se acontecer isso aí, em último caso, é feita cesárea, certo? Ela me explicou todo esse processo um dia antes, né? E aí, beleza, eu vim pra casa. Aí fiquei mais ansiosa ainda, mais nervosa ainda. Avisei todo mundo, né? Minha família, todo mundo e tal. Tudo bem. No outro dia, que era dia 12 já, fomos pra maternidade de manhãzinha, 7 horas da manhã. Aí chegou lá, aí primeiro eles fizeram tudo de novo. Fez o cardiotoco, né? Medir pressão, tudo certinho, ver se tava tudo bem comigo, tudo bem com o bebê. E aí começou a minha internação, me mandaram pro quarto. Nesse primeiro atendimento eu tava sozinha, quando me mandaram pro quarto, chamaram meu esposo foi comigo, ficamos nós dois dentro do quarto. Não colocaram nenhum comprimido até então, tá, gente? Só fizeram a parte da internação ali, ficamos no quarto e a gente ficou lá. Foram colocar o primeiro comprimido em mim meio-dia, gente, acredita, eu fiquei das 7 ao meio-dia lá, sem fazer nada. E como vocês sabem, todo esse processo que eu tô contando pra vocês é pelo SUS, né? Eu fiz toda o meu pré-natal pelo SUS e o parto também pelo SUS. Eu me alimentei lá com a alimentação que eles serviam, né? E é só pro paciente, claro, né? Com o acompanhante não tem. Então, meu esposo ficou sem comer nesse período, porque ele não sabia o que ia acontecer, que hora que ia nascer. Meio-dia colocou o primeiro comprimido. Aí eles colocam o comprimido, eu tava com nenhuma dilatação, nada, tava muito fechado o meu colo do útero, eles falaram. E eles colocam com lubrificante, tudo. É desconfortável, né? Você já sabe, é como se fosse o toque mesmo, né? É bem desconfortável. E você tem que ficar deitada 1 hora. E aí só depois dessa 1 hora que você pode levantar. E aí depois que colocou esse comprimido, eu não senti nada, tá? Continuou tudo normal, como se não tivesse feito nada mesmo, né? E ficamos lá. E a gente sabia que a gente ia ter que esperar mais 6 horas, né? Então a gente já tava lá desde as 7, então a gente já tava meio estressado, né? E aí 6 horas foram colocar mais um comprimido. Aí colocou. Nisso eu conversando, né? Com meus parentes, meus amigos e tudo mais. Aí elas falaram pra mim, Bianca, vai fazer exercício, anda aí, porque pra te ajudar, pra ver se dá uma acelerada. Aí a gente vê bastante, né, nos partos, principalmente os mais naturais, né, que ajuda muito. Aí eu falei, beleza então. Aí comecei a andar, comecei a rebolar bastante, fazer uns agachamentos, não sei o quê. E aí eu comecei a sentir umas cólicas mais fortes. Nisso era 6 horas da tarde, segundo comprimido. Aí eu comecei a sentir umas cólicas mais fortes. Aí eu falei pro meu esposo, falei, Gabriel, acho que agora vai começar o negócio. Porque eu tô sentindo aqui umas coisas, tá mais forte. Só que aí a gente fica nervosa, porque a gente não sabe a intensidade dessa dor, o quanto vai ser forte essa dor. Então, inicialmente, é uma cólica muito forte. Tipo, a maior cólica que você já sentiu na vida. Maior ainda, porque a gente nunca sentiu esse tipo de cólica, que é a cólica da contração, né? Só que aí eu comecei a ficar muito nervosa. E é uma cólica que o seu corpo, comigo foi assim, o meu corpo fazia eu prender. Sabe quando você sente uma dor, você segura? Tipo uma dor de barriga muito forte, só que sem você fazer a força pra ir no banheiro. A dor de segurar. Então, eu tava sentindo essa dor. Era uma cólica e aí eu segurava. Aí eu já comecei a ficar muito desesperada. Falei, Gabriel, tô passando muito mal. Tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito.
Aí veio a médica, ela fez o toque, tava só com 3 dedos de dilatação. Ela falou, calma, se acalma, ainda tá no início, não sei o quê. Aí quando você tá no início e já tá doendo desse jeito, você fica muito desesperada, entendeu? E aí, conforme foi aumentando, o que aconteceu? Começou a me dar muito enjoo, e aí eu comecei a vomitar. Vomitar sem parar. Aí eu fui no banheiro, aí eu voltava, respirava um pouco. Quando vinha a cólica bem forte, eu vomitava. E aí eu comecei a me desesperar mais ainda porque eu tava vomitando. Aí entrou a enfermeira, aí eu falei que eu tava vomitando, ela falou que era normal, mas sabe quando não dá muita atenção? E aí você fica mais nervosa ainda? Aí ela falou, não, isso aí é normal. E tipo, você tá lá, né, naquele negócio tentando sentir tudo que tá acontecendo dentro de você. Então aí eu fiquei mais nervosa ainda. Aí eu comecei a vomitar mais ainda. Aí chegou uma enfermeira que foi um anjo pra mim, pela calma, pela tranquilidade e pela forma dela de conduzir tudo, né? E ela viu que eu tava muito desesperada, que eu tava muito nervosa. Aí ela me deitou, colocou a mão na minha barriga e começou a contar o tempo que tava entre uma contração e outra. Até aí, se eu não me engano, tava 7 minutos, se eu não me engano, entre uma contração e outra. E aí ela falou, olha, você precisa se acalmar, porque precisa diminuir esse tempo de contração, entendeu? Então, ainda tá muito espaçado. Então, você precisa se acalmar. Então, aí ela pôs a mão na minha barriga e falou assim, e junto comigo, ela acompanhou a contração. Falou, ó, essa dor que tá começando aqui, ela começa fraquinha, ó. Aí ela vai subindo, subindo, subindo. Aí ela fica forte, porque ela sente porque a barriga faz o movimento, ela fica bem dura assim pra cima. Depois ela diminui de novo. Aí ela falou assim, ó, aqui, ó, quando a barriga tá bem durona, é o máximo de dor que você vai sentir. E depois vai diminuir. Então, você se concentra nesse máximo pra você respirar. Então respira, não segura, porque quanto mais você segura, mais dói quando segura o ar. Então quando dói bastante, você respira, puxa pelo nariz e solta pela boca. E aí você vai fazer 2, 3 vezes no máximo, ela vai diminuir. E pronto. E aí eu me concentrei nisso, e aí foi mais fácil de aguentar as próximas contrações. Veio a médica novamente nisso, fez o toque, eu tava com 5 dedos de dilatação. Aí ela falou pra mim, olha, se você quiser... Só que nisso, gente, eu falo assim, 5 dedos de dilatação não é nada. Não, eu já tava, assim, tá doendo demais, tá doendo demais. Pra mim já tava doendo muito. Então eu não sei se é conforme o que a gente sente de dor, se tem gente que sente mais dor, se tem gente que sente menos dor. Mas pra mim já tava uma dor muito forte. Aí ela falou assim, ó, é o seguinte, se você quiser... Quando você tiver com 9 dedos, quase 10 dedos de dilatação, a gente pode te dar uma anestesia. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Nisso, as contrações continuaram e aí eu comecei a vomitar mais. Eu tava já deitada, que eu não tava mais conseguindo ficar em pé direito. E aí eu comecei a vomitar lá no chão. E aí eles me levaram pro chuveiro. Falou, não, vamos levar lá pro chuveiro. Porque o chuveiro alivia, né? E também adianta também esse processo. No caminho pro chuveiro, gente, foi uma eternidade. Não chegava. E o chuveiro fica lá nessa maternidade, ficava no centro cirúrgico mesmo, né? Então, tipo, era o chuveiro aqui e você só dava uns passinhos, já era a maca pro parto mesmo. Foi uma eternidade. E aí, quando eu tive que andar, eu conseguia dar 2 passos e parava. 2 passos e parava, com muita dor. E sim, a dor de se contorcer. É aquela dor que você fica se contorcendo, assim, que você não consegue ficar parado, sabe? Fomos pro chuveiro. Meu esposo comigo o tempo todo, tá, gente? Nesse processo todo ele tava comigo. No quarto ele tava comigo, no caminho, tudo. Quando eu fui pro chuveiro, ele foi colocar roupa que tem que colocar pra assistir, né? Aquela roupa esterilizada. No chuveiro, gente, eu acho que eu fiquei nem 10 minutos. Aí caí na água quente, né? Morna. E a dor tava muito intensa, muito forte. E aí eu comecei a sentir vontade de fazer força. Quando dava dor, me dava vontade de fazer a força. E dá vontade mesmo, gente. É uma coisa impressionante o que o corpo da gente faz. Porque até então as cólicas não me davam vontade de fazer força, dava vontade de segurar o ar. Quando
eu fui pro chuveiro, começou a vontade de fazer força pra baixo, mas você não sente vontade de ir no banheiro. Não dá vontade de ir no banheiro. Mas não dá pra explicar. É uma coisa muito doida, muito doida, muito doida. E aí eu comecei a falar, eu tô com vontade de fazer força. Eu tô com vontade de fazer força. E aí eu já queria deitar. Que eu fiquei com medo, né? Dá muito medo, porque a gente pensa que, eu vou fazer força e já vai nascer. E aí eu tava no chuveiro, né? E aí eu levantei e comecei a ir pra sala de cirurgia. Aí eles, não, pelo amor de Deus, não pode, você pode cair, se machucar, não sei o quê. Aí tudo bem, aí começaram a me enxugar, aí a médica veio e falou assim, você quer que coloque alguma música pra você ganhar seu bebê ouvindo uma música? Gente, eu tava num momento que eu só queria que o neném nascesse. Aí eu olhei pra ele e falei assim, pelo amor de Deus, eu só quero que o neném nasça, faz o que você quiser, coloca a música que você quiser. Aí me enxugaram e me sentaram na maca, aí foi fazer o toque, eu já tava com 9 dedos de dilatação. E assim, pra ser sincera com vocês, a dor tava bem forte, a dor da contração ela tava bem forte, e ela durando por mais tempo, entendeu? Então você fica sentindo a dor de uma forma mais prolongada. E aí eu respirando, né? Da forma como a enfermeira havia me ensinado, aquela enfermeira foi um anjo da minha vida, graças a Deus que ela apareceu, porque senão, gente, eu acho que eu tinha surtado, se ela não tivesse me acalmado e me mostrado como que funciona a dor, né? Aí, nisso, eles pediram pra eu ficar sentada, que ia dar anestesia. Eu não sei explicar exatamente pra vocês, mas é a mesma anestesia que eles dão também na cesárea. Foi a que eu tomei. E eu sei que é a mesma porque a médica perguntou pra anestesista, falou, essa anestesia é a mesma que você dá na cesárea? Ela disse, só que é uma dose bem menor. A da cesárea é uma dose bem maior. E aí elas pediram pra eu ficar bem quietinha e falou, a gente sabe que você tá com dor, que as dores estão vindo, mas tenta segurar um pouquinho, porque é muito perigoso, né? O local onde eles dão anestesia, se a gente se movimentar, pode acontecer alguma coisa grave ali, né? Então tem que ficar bem paradinha. E aí eu segurei, eu tava com a perna cruzada assim, aí eu segurei e fiquei o mais parada que eu consegui ficar. E aí deu tudo certo, aí deu anestesia. Aí elas me explicaram da força, porque quando dá anestesia, o que acontece? Você ainda sente uma cólica, uma dor, só que não tem nem comparação com o que você estava sentindo. Então não é aquela dor forte, então você para de sentir aquela dor que você não aguenta mais, entendeu? Você fica sentindo uma dorzinha mais fraca. E aí ela falava, quando vier essa dor, você tem que fazer a força como se você estivesse no banheiro para fazer cocô. Ela falou, não fica com medo de fazer cocô, porque é até bom se você fizer, porque quer dizer que tá indo tudo bem, é bom que dá tudo certo. E aí é difícil, porque fica um pouquinho complicado, porque você não tá sentindo a mesma dor que você estava sentindo antes, você tá sentindo menos. Então você tem que fazer a força sem estar sentindo tanta vontade de fazer essa força, entendeu? E aí eu, deitada, né, eu acho que a posição também não ajuda muito, eu tava deitada na maca de costa, né, barriga pra cima. E aí eu segurei no ferro que ela pediu pra eu segurar e fiz a força. Aí a primeira força que eu fiz não tava legal, porque eu tava fazendo mais força com a cabeça, levantando assim, o pescoço, do que a força pra ir no banheiro. Aí na segunda já deu certo, aí ele desceu um pouquinho. Aí na terceira também, aí tava dando certo. Mas algo aconteceu, que ele não terminava. Ele tava pra sair, como se ele estivesse na entrada, né? Mas não saía. Aí nesse momento, ela falou pra mim que ele não podia ficar muito tempo ali embaixo, que ele poderia entrar em sofrimento fetal. Ela falou assim, olha, o único jeito que eu posso te ajudar é fazendo o corte, que é o epísio, e usando o ferro, né, o fórceps. Aí eu falei pra ela que podia, né? Porque eu já tava muito desesperada, assim. E aí, assim, na hora, você não pensa muito, você não raciocina muito. Tudo que te oferecem ali na hora, você acaba aceitando, entendeu? E aí eu falei que eu queria, né, porque eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa com o meu bebê. E aí ela fez o epísio,
ela usou fórceps, né, que são 2 ferros que eles colocam para ajudar a tirar o bebê. E o meu bebê ele nasceu bem roxinho, né? É normal o bebê nascer roxinho por conta da força que eles também fazem para nascer, mas ele nasceu um pouco desacordado, né? Colocou na minha barriga, mas tinha um pano tampando, né? Eu só senti. E ele tava desacordado. Aí o pediatra já pegou ele, correu com ele lá pra fora. E aí eu fiquei muito nervosa nesse momento, é um momento muito tenso, se acontece isso. Eu olhei pra cara do meu esposo e falei, você conseguiu ver ele? E aí, na hora ele falou que ele não conseguiu, mas depois que passou tudo isso, ele falou pra mim que ele tinha visto, só que ele ficou com muito medo e que ele não quis me falar na hora, porque eu ainda tava ali naquele processo, né? E ele não queria me desestabilizar naquele momento. Mas ele falou que ele viu que o nenê tava desacordado e tava muito roxinho. Aí passou alguns minutos e aí ele chorou lá fora. E aí a anestesista me falou, olha, fica calma, ó, esse chorinho já é do seu bebê. Aí passou ainda mais um tempo, enquanto isso as médicas estavam fazendo a sutura, né, tirando a sujeira que fica, né, tirando a placenta e tudo mais, que demora um tempo para isso acontecer, elas vão arrumando lá. Só que eu não tava sentindo nada na parte de baixo, eu tava totalmente anestesiada, então não estava sentindo o que elas estavam fazendo. Aí, mais alguns minutos passaram, e aí o médico entrou com o meu bebê, falou pra mim ficar tranquila, que tava tudo bem, colocou ele perto de mim, perto do meu rosto, eu beijei, eu abracei, e depois ele chamou meu esposo e falou, olha, eu vou dar as vacinas nele, vou fazer os procedimentos, você pode acompanhar. Aí meu esposo foi com o pediatra lá pra fora pra fazer esses procedimentos. Enquanto isso, eu continuei lá dentro, né? Para passar pelos outros procedimentos. E aí a médica me informou que ele tava com o cordão umbilical em volta do pescoço. E que quando, de alguma forma, a maneira como tava o cordão umbilical, na parte de dentro, enquanto eu fazia força, o cordão acabava puxando ele e ele não conseguia sair. Então, não sei o que aconteceu ali no momento. Acredito que ela não conseguiu colocar a mão para tirar o cordão, que geralmente quando a gente assiste alguns partos, a gente vê que assim que o neném aponta, o médico já tira o cordão do pescoço. Eu acho que ela não conseguiu fazer isso. Então, quando eu fazia a força empurrando, o cordão dava uma puxadinha. Então, por isso que ele perdeu um pouquinho dos sentidos, mas foi bem rápido, não foi uma coisa demorada. E graças a Deus não teve sequela nenhuma. Ele ficou bem. Ele nasceu com 3,250 kg, com 48 centímetros. Que é um tamanho normal para média, e graças a Deus deu tudo certo no final. E é isso, pessoal. Espero que vocês levem alguma informação dessa para a vida de vocês, que ajude alguma de vocês, tá bom? Eu vou fazer um vídeo sobre o pós-parto, que é tenso, e eu espero que vocês acompanhem, tá bom? Beijão!